Senhor, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a lição de número 8, a impureza da igreja de Corinto, repreensões e exortações. Mas antes eu quero dar as boas-vindas a você que nos visita, seja bem-vindo, a toda a juventude da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. Deus abençoe com vocês. Vamos aí, pega logo a sua revista, pega a sua Bíblia, se aproxima mais e vamos começar então. E você que nos visita, que ainda não se inscreveu, escreve aí no nosso canal, dê um like aí, tá? Vamos ajudar a compartilhar esse vídeo, vamos propagar o Evangelho, vamos ser um missionário através das redes sociais. Deus abençoe a sua vida. Então vamos orar para começar? Senhor Deus, Pai, graças te damos por esse dia, Senhor, ser conosco nesta manhã de domingo. Pai, ajuda-nos a entender, Senhor, o que o Senhor quer falar conosco através das repreensões e exortações, Senhor, que foi dada à igreja de Corinto, Senhor. Senhor, nos ajuda a compreender, Senhor, o que o Senhor quer nos falar. Pai, ser conosco nesta manhã, ajuda-nos, ó Pai, cada dia mais. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então vamos lá. A impureza da igreja de Corinto, repreensões e exortações. No texto do dia diz assim, 1 Coríntios 5, 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5, 7. O que Paulo estava tentando dizer com essa metáfora? Ele queria explicar que o pecado não tratado, ele se alastra na igreja. Assim como quando você está fazendo um pão e coloca o fermento se alastra em toda aquela massa para o pão crescer. É assim que o pecado não tratado, ele faz dentro da igreja. Ele vai se alastrando com isso. Na nossa síntese, diz assim, a disciplina no corpo de Cristo é necessária para a restauração daqueles que cometem pecados. Então, a disciplina, ela é necessária e ela é bíblica. Quando a gente diz assim no nosso título, a impureza da igreja de Corinto, repreensões e exortações. O que é repreensão? Repreensão é censurar, é uma advertência, é uma reprovação. E exortações, o que seria? Seria advertir, chamar a atenção, convencer, avisar. Então, era isso que Paulo estava fazendo na igreja de Corinto. Então, vamos lá. O objetivo dessa lição é compreender, mostrar e conscientizar. O quê? Compreender o significado e a necessidade da disciplina na igreja em Corinto. Mostrar a disciplina como preservação da santidade da igreja. Conscientizar do cuidado com a pessoa depois da disciplina. A ênfase da aula de hoje é a disciplina eclesiástica. Ela é bíblica e ela deve ser usada com firmeza e amor, para que todo o corpo de Cristo, a igreja, não venha sofrer as consequências do erro de algumas pessoas. É importante também ressaltar que a disciplina precisa ser feita com o consentimento da igreja. O que aqueles que foram disciplinados não sejam abandonados. Eles devem ser tratados com firmeza, mas com misericórdia e amor. Precisamos amar o pecador e odiar o pecado. Agora, para começar, vamos nos desafiar. Você vai ter tempo para colocar aí no chat. E o primeiro que colocar aí no chat a nossa perguntinha vai ganhar um bombom da irmã Laís e do irmão Josué, que é uma delícia. Vamos lá. O que é disciplina e o que é disciplinar? Corre aí embaixo, vou dar um tempinho para vocês. Vocês vão colocar aí no chat o que é disciplina e o que é disciplinar. Vamos no decorrer, depois no finalzinho a gente vai ver quem foi que colocou. O primeiro que colocar, hein? O texto bíblico vai lá em 1 Coríntios 5, de 1 a 13. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação
e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente de corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o tal ato praticou. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmão, for devasso, ou for avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Amém? Então vamos lá, vamos esmiuçar mais esse texto. Nesse capítulo 5 da primeira carta aos Coríntios, Paulo registra um problema na igreja que era um verdadeiro escândalo de ordem moral. Era inconcebível, tanto no meio do paganismo quanto mais dentro da igreja. Um dos membros da igreja havia se amigado com sua madrasta. O apóstolo censura duramente a igreja, que parecia estar indiferente com a vexatória situação. Ele propôs uma ação que não era e continua não sendo agradável, a aplicação da disciplina, mas ela é necessária para a preservação da igreja como corpo de Cristo. No primeiro ponto, nós vamos verificar o seguinte: o significado e a necessidade da disciplina. A disciplina, ela é necessária. Ela parece ser ruim, mas ela é necessária. Primeiro ponto: respeito e cuidado com o corpo de Cristo. Paulo inicia o capítulo falando a respeito de um caso de imoralidade sexual que estava causando o maior escândalo na igreja. Paulo se vê obrigado a repreendê-los severamente, pois havia um caso de fornicação entre o enteado e sua madrasta. O apóstolo afirma que nem mesmo entre os gentios havia tal fato. A prática da fornicação com a madrasta era condenada tanto pelos judeus, também pelos gentios e romanos. Nós vemos isso em Levítico 18, 8, 20, 11 e Deuteronômio 22, 30 também. A palavra de Deus traz um importante instrumento restaurador para a igreja, a disciplina eclesiástica. De maneira geral, a disciplina deve ser aplicada quando os outros meios não fizerem efeito. Por exemplo, um aconselhamento, uma orientação pastoral. Quando nada disso mais funcionar, a disciplina ela é necessária e bíblica dentro da igreja. Entretanto, quando o caso revela uma atitude impenitente do pecador, não há outro remédio senão a exclusão do infrator. A disciplina não é um ato de vingança, mas uma atitude terapêutica para a cura de um grande mal que esteja afetando a igreja.
Trata-se de uma atitude de respeito e de cuidado. Eu não disciplino, não é para matar, mas é para cuidar, é para salvar essa alma. A disciplina é necessária para preservar o templo de Deus. Logo no segundo ponto, nós vamos ver aí, a disciplina é uma decisão que deve ser tomada em conjunto. Ela não é tomada sozinha. Dependendo do impacto para a igreja e para a sociedade, a medida não pode ser evitada. O apóstolo Paulo assevera que essa era uma decisão necessária e que deveria ser tomada em conjunto com a igreja local, assim como nós vemos hoje na nossa igreja, para a glória de Deus. Eu trouxe aqui também uma observaçãozinha para vocês. Quando uma pessoa ela toma uma decisão complexa sozinha, ela corre o risco de errar. E em vez de trazer benefícios, ela pode trazer malefícios, tanto para a família, como a pessoa envolvida, como para a igreja. O grupo que tomará a decisão deve ser formado por pessoas idôneas, com boa reputação e que não tenha nenhum conflito de interesse com o caso que está sendo julgado. Paulo reforça que a decisão em conjunto deve ser tomada em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante. A disciplina, ela não é sozinha, ela é em conjunto, ela precisa ser. É por isso que nós temos os nossos pastores, nós temos uma comissão para que faça isso. Ele não toma decisão sozinha, o pastor. Ele pega em conjunto e leva isso para a igreja. No ponto 3, nós temos aí, a disciplina é um tratamento à cura espiritual. A disciplina eclesiástica tem o objetivo de curar, de ajudar, de restaurar aquele irmão, aquela irmã, aquele jovem, aquela jovem que fez tal ato. A intenção era a de preservar a igreja, é de restaurar a pessoa que envolveu tal escândalo. Paulo não queria apenas excluir aquela pessoa para que ela não voltasse, para que ela ficasse perdida, era para tratar a carne, para que aqui o espírito fosse salvo no dia do Senhor. A expressão seja entregue a Satanás tem causado muitas dúvidas em alguns leitores. É bem pesado quando Paulo diz que seja entregue a Satanás, lá no verso 5. Mas o apóstolo Paulo deixa claro que a disciplina era para a destruição da carne. A intenção do apóstolo não era descartar o pecador, mas salvar a sua alma. Vamos pensar, a repreensão, ela parece ser uma coisa ruim. Eu estou sendo repreendido. Mas não. Ela pode apenas parecer, mas ela é boa e ela é necessária, ela é eficaz. Ela vai nos ajudar a chegar ao céu. Se cometemos um ato que necessitamos ser repreendidos, nós precisamos ser. Deus ama os seus filhos e é por isso que ele necessita de nos repreender. E ele nos repreende através da sua palavra, através dos cultos, quando nós ouvimos a tua voz em oração. Deus nos repreende com isso. E ele nos repreende porque nos ama. O ponto 2, a disciplina como preservação da santidade da igreja. Vocês conseguem perceber como a disciplina ela é necessária? Como que tudo que envolve, quando a gente fala em disciplina, a gente pensa assim, é uma coisa que vai me machucar, que vai me matar. Não, a disciplina é um cuidado, nós precisamos ter esse cuidado. Já estou dando dica lá para vocês responderem para ganhar o bombom, hein? Mas acredito que todo mundo já respondeu aqui, mas só o primeiro vai ganhar o bombom. Vamos lá, o primeiro ponto do ponto 2, a metáfora do fermento velho. Paulo recorre a uma analogia usando uma figura de linguagem da tradição dos judeus. Então, o apóstolo usa a metáfora do fermento, o elemento que era proibido na preparação da Páscoa. Aqui, o apóstolo Paulo utiliza a metáfora para exemplificar que, assim como o fermento na preparação do pão faz crescer a massa, é dessa mesma forma que o pecado não tratado se alastra rapidamente no meio da igreja. É importante ressaltar
que Paulo não se refere somente ao caso do pecado do incesto, mas também ao comportamento de Coríntios. Então, tinha muitas outras coisas a mais que ele estava falando também, em relação ao orgulho, às facções dentro da igreja de Coríntios. O ponto 2, a exortação, a pureza cristã, tratado lá no versos 8. A igreja deveria se purificar, retirando do seu meio todo tipo de pecado. Paulo afirma que eles deveriam fazer a festa da Páscoa com pães asmos, sem fermento, que seria da sinceridade, da verdade. Para uma igreja ser impactante e transformadora, é necessário se apresentar com um comportamento puro, digno. Como que nós vamos contaminar os outros se nós estamos fazendo conforme o mundo? Então, nós precisamos apresentar esse atendimento, esse comportamento puro, digno, contrário de qualquer outro comportamento imoral, que seja capaz de atrair as pessoas de boa vontade para o Evangelho de Cristo. No ponto 3, diz assim: Paulo já havia advertido por carta à igreja a respeito da prostituição. A gente vai ver nos versos 9, 11 e no 12b. Paulo já cita em uma carta que se perdeu, nela, ele havia já advertido sobre os perigos de se associar às pessoas da igreja que se prostituíam. Como membro igreja de Cristo, o cristão deve ter uma vida separada, principalmente da prostituição. Nós precisamos nos afastar, não se achegar, não achar tudo normal, como a igreja de Corinto estava fazendo. Nós precisamos excluir esse pecado, não a pessoa, mas excluir o pecado. O apóstolo é severo na sua admoestação, pois ele exorta: não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Lá no versos 11, ele ainda acrescenta que com o tal nem ainda comais, lá no versos 11. Então, vamos pensar um pouco, vamos refletir um pouco. Você, como igreja do Senhor, deseja ter uma vida impactante e transformadora? Você realmente deseja isso? O que você tem feito para impactar outras pessoas? O que a sua vida demonstra para impactar os seus amigos, os seus vizinhos, os seus colegas, os seus familiares? O que você tem feito? Somos representantes do reino de Deus aqui na terra. Por isso, precisamos ter um comportamento puro, digno, o contrário ao comportamento imoral da sociedade atual. Nós precisamos, porque nós somos esses representantes aqui na terra. No ponto 3, o cuidado com a pessoa depois da disciplina. O disciplinar não é apenas deixar a pessoa de lado, deixa ela se tratar. Não, essa pessoa ela tem que ser cuidada, ela tem que ser amada, ela tem que ser acompanhada. Nós precisamos, como igreja, ajudar essas pessoas. Nós precisamos amar essas pessoas, independente dos seus pecados. Agora, a gente não tem que estar junto com o pecado dela. O pecado nós vamos odiar, nos afastar, não vamos nos aproximar. Mas da pessoa, não. E aqui nesse ponto 3, fala do cuidado com a pessoa depois da disciplina. Então, ponto 1, o cristão, ele deve amar o pecador e odiar o pecado. Eles têm que estar longe do pecado. O apóstolo Paulo distingue entre o tratamento da pessoa que vive na prática do pecado dentro da igreja e a pessoa da mesma condição que está fora dela. A orientação bíblica é amar o pecador e odiar o pecado. Na carta, o apóstolo deixa claro que a complacência com aquele pecado funcionava como incentivo à continuidade da prática pecaminosa e contaminaria o ambiente da igreja. Olha só o que Paulo
está dizendo. Por isso, ele exorta alguns coríntios que eram complacentes com o pecado e ainda se orgulhavam dessa suposta liberdade. Tem misericórdia, Senhor. Todavia, Paulo recomenda um bom relacionamento interpessoal com as pessoas de fora da igreja. Nós não precisamos excluir as pessoas de fora da igreja. Ele quer evitar que os membros queiram viver isolados da sociedade, mas isso não significa ter as mesmas práticas. Pelo contrário, devem ser testemunhas do Evangelho de Cristo. É isso que nós temos que fazer, a diferença no meio do povo. Na oração sacerdotal, Jesus pediu ao Pai: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. João 17:15. No ponto 2, a disciplina deve ser aplicada em um ambiente de perdão e graça. A disciplina eclesiástica, ela deve ser um exercício de misericórdia e amor. Para que isso seja uma realidade na igreja, deve ser cultivada uma cultura de responsabilidade, de crescimento, de perdão, de graça. Lá em Tessalonicenses, Paulo orientou que eles tratassem o faltoso como a um irmão. Eu não preciso apontar o dedo para ele. Eu não tenho que isolar. Eu não tenho que isolá-lo. Eu preciso amar esse irmão. Cada membro deve ajudar um ao outro. Por isso nós somos um corpo. Eu não posso, porque o meu dedo mindinho se machucou, que eu vou isolar o meu dedo mindinho. Não, eu tenho que cuidar dele, eu tenho que tratar dele. Eu tenho que amar ele assim como eu amo todos os outros dedos. Eu preciso cuidar dessa parte do corpo que está ferida. Precisamos ajudar uns aos outros. O crente, ele não pode se achar melhor do que o outro porque está numa situação espiritual melhor em um determinado momento. Porque hoje eu posso estar bem e amanhã eu posso não estar bem e precisar das suas mãos, precisar da sua oração, precisar do seu abraço, do seu amor. Então, para isso, somos um corpo em Cristo. A igreja, ela tem a responsabilidade de proteger a reputação. Precisamos tomar muito cuidado quando alguém é disciplinado na igreja, de vez eu amá-lo e procurar saber o problema, a situação. Não é isso. Se ele foi, eu tenho que chorar com ele, eu tenho que sentir a dor dele, eu tenho que orar por ele. E não saber o motivo. Não importa o motivo que foi disciplinado, que aquela pessoa foi repreendida, ela foi exortada, não importa. O que importa é ela, como corpo, voltar o mais rápido possível, porque ela foi entregue. E nós precisamos salvar essa pessoa. E eu posso salvar através dos meus joelhos no chão, orando por ela, amando ela, não tratando ela diferente. O ponto 3 diz assim: a disciplina não significa abandono da pessoa disciplinada. O processo disciplinar é uma forma de respeito ao corpo de Cristo. E o objetivo é para contribuir para essa pessoa faltosa, que ela alcance o arrependimento. Eu não posso excluir, eu não posso me afastar. Quantos são disciplinados e eu começo a olhar meio de lado, eu começo a comentar? Não posso, não pode haver isso dentro da igreja. Porque Paulo adverte sobre as fofocas também. E isso é fofoca. Se eu posso ajudar com a oração. Eu não preciso me achegar a esse irmão para saber o fato, o motivo que o levou a pecar. Mas eu posso chegar a ele e falar: irmão, estou orando por você. Estou lutando com você, estou chorando com você. A sua dor é a minha dor. É isso que nós temos que fazer como igreja. É isso que nós precisamos fazer como corpo. Ajudar essa pessoa. A pessoa disciplinada não pode ser abandonada, tratada com preconceito. A ela, a igreja deve oferecer a
apoio, preferência por uma equipe capacitada. É como acontece hoje em nossa igreja. Ela é acompanhada pelos pastores, ela é acompanhada, ela é amada, ela precisa. E se você não está se sentindo assim, procure os nossos pastores, porque eles vão te aconselhar, eles vão falar com você. E se você tem algum pecado que precisa ser liberto, você precisa chegar até a nossa liderança, chegue até os pastores da igreja, chegue até o seu pastor, você que nos visita, fale com ele, expressa para ele toda a situação, passa tudo aquilo que está acontecendo na sua vida. Não fique com esse pecado guardado aí, acariciando esse pecado. Isso só vai te levar ao inferno. Nós precisamos ser libertos disso. Não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha receio, porque nós, como igreja, precisamos te abraçar. Não o seu pecado, mas você. Então você precisa, procure o seu pastor. Você que é da nossa igreja, procure os nossos pastores. Chegue a eles, passe toda a sua situação, toda a sua dificuldade, que eles vão te ajudar. A disciplina é uma forma de confrontar o crente que pecou e mostrar que, apesar de tudo, a igreja o ama e o deseja restaurado. É assim que nós, como pecadores, precisamos nos sentir. Amados, acolhidos pela igreja. E é assim que nós, como igreja, precisamos fazer com aqueles que estão passando por esse processo de disciplina. Nós precisamos amá-los, nós precisamos estar perto deles, nós precisamos orar por eles como se fosse nós, porque se nós somos um corpo, é a parte do meu corpo que está doente, que precisa ser tratada, que precisa ser amada. Mas isso não impede que seja com firmeza. A disciplina, ela precisa exigir a misericórdia e o amor, mas ela é firme. A disciplina, ela deve ser executada com muito, muito amor. Sem amor, a disciplina se torna somente um castigo. Apenas um castigo. E não é esse o efeito da disciplina. No capítulo 5 de 1 Coríntios, começa com uma revelação chocante acerca do pecado de alguns e da atitude da igreja em geral. Um dos membros da igreja, como a gente percorreu todo este capítulo, um dos membros da igreja estava tendo um relacionamento com a sua madrasta. E isso repercutiu. Só que a igreja estava achando tudo normal demais. Quantos de nós estamos achando normal demais o pecado? Quantos de nós estamos andando junto com o pecado, lado a lado do pecado, e ele já passou a ser íntimo nosso? Nós precisamos ser libertos disso. Nós precisamos buscar ajuda. E a ajuda não é com o irmão do lado, não é o que senta do meu lado no banco, não é aquele que sai para lanchar comigo, mas é uma ajuda pastoral. Você precisa procurar os pastores da igreja. Você precisa ir até eles, colocar a sua situação. É necessário. Você precisa fazer isso para abandonar, para ser ajudado no seu pecado. Os crentes em Coríntios se orgulhavam de sua sabedoria natural, dos seus líderes eloquentes e de seus dons espirituais. Estavam tão cheios de si que talvez nem tivessem pensado nos efeitos desastrosos do pecado praticado por seus membros dentro da igreja. Paulo diz que todos os membros da igreja deviam lamentar a terrível situação que ali acontecia. E nós precisamos chorar com esses irmãos. Nós precisamos estar com eles ali, ajudá-los e amá-los. Agora vamos lá, é o momento da nossa oferta, o nosso culto continua, a nossa EBD continua, porque a oferta também é o momento do culto. Agora aqui embaixo você vai ver aí, nós temos o Pix, o PicPay, ou se você quiser vir à noite na igreja, para você estar ofertando na igreja, fique à vontade. Mesmo que você não tenha nada para ofertar financeiramente hoje, oferte o que você tem de melhor. Oferte aquilo que Deus propôs no seu coração. Oferte a sua vida, oferte o seu louvor. Mas não se esqueça que tudo que nós temos é do Senhor. E foi Ele que nos deu. Então oferte com alegria, oferte com amor, oferte com misericórdia.
A obra necessita disso. E ela usa nós para poder ofertar, para poder ajudar. Então, nesse momento, oferte com alegria. Nós temos os nossos meios, então oferte. Faça isso com muito amor e com muita alegria, que Deus irá te recompensar. Recompensar através de saúde, recompensar financeiramente, mas Deus irá te recompensar, porque Ele é bom e misericordioso. Amém? Então, vamos voltar lá naquela perguntinha que eu fiz lá no início da aula, para ver quem é que respondeu certinho. Responderam aí? Colocaram? Então, vamos lá. O que é disciplina e disciplinar? Você que acertou, você me procura hoje à noite no culto para ganhar o delicioso bombom da irmã Laís e do irmão Josué. Disciplina, você que respondeu assim, é um treinamento, em especial da mente e do caráter, uma condição de estar bem treinado, ordem mantida entre membros de um grupo, um castigo com finalidade de corrigir. Então, você que colocou com as suas palavras, não foi dessa forma, mas foi do seu jeitinho, disciplina é um castigo com finalidade de corrigir, já está prestes a ganhar o bombom. E se terminou de responder disciplinar, que é produzir a condição de ordem e obediência. Então, disciplinar, produzir uma condição de ordem e obediência. Você ganhou e faturou o bombom delicioso da nossa irmã Laís. Agora, para a gente finalizar, ainda valendo mais bombonzinho, você que não deu tempo, vou te dar mais uma chance. Mais uma perguntinha para você. Qual foi o problema moral registrado por Paulo no capítulo 5? Agora você não tem muito tempo. Corre aí e coloca aí qual foi o problema moral registrado por Paulo no capítulo 5. Conseguiu? Deu tempo? Então vamos lá. 3, 2, 1. Um dos membros da igreja havia se amaziado com sua madrasta. Esse foi o ponto. Apesar dele falar de outros pecados que havia dentro da igreja de Corinto. Vamos lá para a conclusão? A disciplina, ela deve ser aplicada. Não se esqueçam disso. A disciplina, ela deve ser aplicada de acordo com o amor e misericórdia. Ela deve ser empregada quando os outros meios, como aconselhamento e orientação pastoral, não surtirem efeitos. Ela é um meio de preservar o corpo de Cristo e a santidade na igreja. O objetivo é a cura espiritual da pessoa que cometeu o erro e que precisa ser corrigida. Amém? Então aproveita, você que ainda não conseguiu ler a revista, para agora um pouquinho, leia sua revista, aproxima-se mais de Deus, chegue-se mais a Deus para você entender um pouco mais a palavra. Então vamos lá, pega a sua revista, ainda dá tempo, leia, preencha o seu relatório também, não se esqueça, manda para a gente, tá bom? Você visitante que veio aqui, que está ouvindo essa aula, passe também para outras pessoas e venha nos visitar à noite, será uma bênção receber vocês. Vamos orar? Então, feche seus olhos. Senhor Deus, Pai, nós somos gratas, Senhor, por estar aqui nesta manhã de domingo. Senhor, o Senhor é bom, é misericordioso. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos fez compreender, Senhor, o significado e a necessidade da disciplina na Igreja de Cristo, Senhor. Nós compreendemos isso, ó Deus, que nós precisamos ser disciplinados. Senhor, obrigado por mostrar, Senhor, a disciplina como uma preservação da santidade da igreja. Senhor, nos conscientiza do cuidado com a pessoa depois da disciplina, Senhor. Não deixa, Senhor, que nós venhamos isolar essas pessoas, mas que nós possamos amá-las, ó Deus, do fundo da nossa alma. Senhor, que possamos cuidar dessas pessoas, ó Deus. Senhor, graças te damos por esse dia, Senhor. Ser conosco, ser com cada um, Senhor, que está assistindo essa aula, Deus. Senhor, eu te agradeço, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe você e nós esperamos você hoje à noite. Amém?